Boa noite, pessoal do YouTube, sejam muito bem-vindos. Mais um estudo hoje. Hoje a gente vai continuar, então, o livro Céu e o Inferno. A gente está no capítulo 11, e a gente vai falar mais uma vez da proibição de evocar os mortos. Gente, vocês vão ver que hoje a explicação desse capítulo ela é super curtinha, principalmente porque o capítulo em si ele é bem curtinho e porque a gente já falou bastante também sobre isso, né? A gente teve as aulas do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns, que falavam também sobre a evocação dos mortos. Então, eu vou pedir até para a Rafa depois, que é a nossa editora-chefe aqui dos vídeos, para depois ela colocar na descrição do YouTube, colocar os links dessas aulas, porque aí são abordagens diferentes, né? Cada livro aborda essa questão da evocação de um jeito diferente, né? Olhando coisas diferentes, mas elas se complementam. Então, para quem tiver interesse, vocês podem assistir também essas explicações dos outros livros também, tá? E aí, nesse livro especificamente, Kardec focou muito na questão da proibição feita por Moisés. Tá? Então, a gente vai ver nesse capítulo que toda a relação, né, todas as explicações, todo o contexto que ele dá é focado nessa questão da proibição feita por Moisés de que não se houvesse intercâmbio, né, com os mortos. Então, a gente vai ver quais são os argumentos, né, quais são os pontos de destaque dessa questão, de acordo com o estudo do Kardec, tá? Então, tudo isso se baseia, né? Essa proibição, ela se baseia nessas passagens, né, da Bíblia. Então, são com base nela que normalmente as pessoas, né, algumas da Igreja Católica, outras de igrejas evangélicas, mas que elas se baseiam para dizer da proibição de Moisés, tá? Então ele fala lá em Levítico: não vos desvieis do vosso Deus para procurar mágicos, não consulteis os adivinhos, e receai que vos contamineis dirigindo-vos a eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. E ainda em Levítico eles falam: o homem ou a mulher que tiver espírito pitônico ou de adivinho, morra de morte. Serão apedrejados, e o seu sangue recairá sobre eles. E aí, a passagem de Deuteronômio, que fala: quando houverdes entrado na terra que o Senhor vosso Deus vos há de dar, guardai-vos. Tomai cuidado em não imitar as abominações de tais povos, e entre vós ninguém haja que pretenda purificar filho ou filha, passando-as pelo fogo. Que use de malefícios, sortilégios e encantamentos. Que use de malefícios, sortilégios e encantamentos. Que consulte os que têm o espírito de Pitom e se propõe a adivinhar, interrogando os mortos para saber a verdade. O Senhor abomina todas as coisas e exterminará todos esses povos à vossa entrada por causa dos crimes que têm cometido. Né? Então, lá no Velho Testamento, quando fala dessas passagens, né, lembrando o que é o espírito pitônico, né, o espírito de Pitom. Os pitons, né, as pitonisas, eles eram conhecidos naquela época como me fugiu a palavra, os que profetizavam, né? Os que conversavam com os espíritos e que profetizavam e que tinham visões. Então, o que hoje a gente sabe que são médiums, né? Mas então, naquela época, o que acontecia, né? Os povos, e aí vamos pensar no contexto, né? De Moisés, ele estava levando o povo para uma nova terra, e lá ele tinha uns povos que utilizavam da mediunidade para que é o que eles chamam, né, aí de mágicos, adivinhos, para coisas que não eram tão elevadas, vamos dizer assim, tá? Então esse é o contexto. E aí a gente pensa, né? Então, se a lei de Moisés ela tem que ser tão rigorosamente observada, né? Se as pessoas batem muito na tecla, né? Lembrando que esse livro ele trata muito de argumentos, né? Positivos e negativos em relação à doutrina. Então, se as pessoas batem tanto na tecla, mas Moisés proibiu. Então, se a lei dele tem que ser tão observada nesse ponto, é lógico, né? É coerente
que ela fosse vista, né? Ela fosse observada em todos os outros pontos. Por que ela, então, essa lei de Moisés, ela é boa no que diz em relação às evocações, mas ela é má em relação a outras leis que não são mais seguidas hoje em dia? A gente tem que ser coerente, né? Então, desde que a gente reconhece que a lei mosaica não está mais de acordo com a nossa época e costumes em dados casos, a mesma razão procede para a proibição de que tratamos. Ou seja, se hoje a gente não fala mais que a justiça deve ser olho por olho, dente por dente, uma pessoa assalta, você arranca a mão dela, por que a evocação dos mortos ainda deve ser seguida? Por que essa parte da lei de Moisés ela é tão condenada, enquanto outras que fazem tanto menos sentido já sabe-se que não são mais próprias da nossa época, do nosso convívio, dos nossos costumes e até dos nossos conhecimentos. Então, não faz sentido a gente se basear nisso para dizer da proibição de evocar, e aí não só evocar, de conversar, de manter relações com os mortos, né? Então, isso acaba perdendo um pouco da racionalidade, né? E aí, então, e aí que tá falando, né, um pouco do que eu comentei. Então, os israelitas não deviam contratar alianças com as nações estrangeiras. E sabido era que naquelas nações que iam combater, encontrariam as mesmas práticas. Moisés devia, pois, por política, inspirar aos hebreus aversão a todos os costumes que pudessem ter semelhanças e pontos de contato com o inimigo. Para justificar essa aversão, preciso era que apresentasse tais práticas como reprovadas pelo próprio Deus. Então, ele está falando aqui que os hebreus, né, quando eles estavam sendo guiados por Moisés, eles estavam sendo levados para terras que eram vistas como inimigas. E aí, para que a gente veja no outro, né? Para que a gente não veja no outro um irmão, alguém próximo, para que a gente entenda que aquilo ali não pode ser uma relação de amizade, de amor. O que a gente faz? A gente acha as divergências. Então a gente olha o que é diferente entre uma e outra para causar esse distanciamento entre as pessoas. E era isso que ele estava fazendo então. Então ele estava proibindo isso para que não houvesse esse ponto de conversão, de convergência, desculpe a palavra. Então, era isso que ele queria. E para quê? Para que tivesse força, para que as pessoas daquela época, vamos pensar, gente, isso daqui, há quantos mil anos foi isso, né? Então, há quanto tempo, como que acontecia das pessoas, né? Não tinham a mesma educação, não tinham o mesmo conhecimento, as pessoas eram realmente bárbaras, né? Então, como que você vai tratar de um povo violento, como um povo violento, que entende só da matéria, que não está ainda espiritualizado, como que você vai fazer com que eles obedeçam às suas leis? Você traz o embasamento dela, dizendo que é de Deus, que veio de Deus. E aí, gente, Moisés não foi o único a fazer isso, né? Antes dele, depois dele, muitos políticos, né, basearam suas leis civis em mandamentos divinos. Né? Até os próprios reis, eles não eram enviados de Deus, então as pessoas usavam desse artifício para causar o medo, para causar talvez até mais respeito nas leis que eles estavam tentando colocar em prática, né? Aí depois Kardec continua, né? A proibição de Moisés era assaz justa, porque a evocação dos mortos não se originava nos sentimentos de respeito, afeição ou piedade para com eles, sendo antes um recurso para adivinhações, tal como nos augúrios e presságios explorados pelo charlatanismo e pela superstição. Essas práticas, ao que parece, também eram objeto de negócio, e Moisés, por mais que fizesse, não conseguiu desentranhá-las dos costumes populares. Ou seja, ele teve uma razão muito justa para fazer aquela proibição, porque como a gente já estudou em capítulos passados, a gente sabe que o intercâmbio, né, que o contato com os desencarnados, ele deve ser com respeito, né, ele deve ser buscando o amor, buscando algo positivo. E a gente não deve realmente
evocar espíritos, né? Chamar espíritos, pedir para espíritos que venham por mera curiosidade, para saber o que deixou no testamento, para saber onde está escondida tal coisa, para ficar questionando por mera curiosidade, ai, como que é a sua vida aí? Você tem casa, você tem isso? Então, a gente já conhece, e Moisés, mesmo que inconscientemente, já sabia que esse contato, ele deve ser de uma maneira respeitosa. E como isso não acontecia naquela época, como naquela época esse contato com os mortos, né, com os espíritos desencarnados, ele era um recurso utilizado, então, para a pessoa se dar bem, para ganhar algum tipo de vantagem, por curiosidade, por às vezes até maldade mesmo. Então, por isso que foi muito justo naquela época ele proibir, porque ele não ia conseguir modificar, ele não ia conseguir ensinar para eles, num curto período de tempo, sem ter nenhuma base, o que é a vida espiritual, o como é importante ter esse contato com respeito, com amor, porque a gente ainda não tinha a base do cristianismo, a gente não tinha ainda os estudos do espiritismo. Então, seria um curto período de tempo que ele não ia conseguir convencer, não é nem converter a palavra, acho que é convencer as pessoas de que essa prática dessa maneira era incorreta. E aí, por isso que ele teve que proibir, cortar o mal pela raiz, tá? E essas práticas, então, supersticiosas, né, do intercâmbio com os espíritos, elas perpetuaram-se, então, até a Idade Média. Mas hoje, a razão predomina, ao mesmo tempo que o espiritismo veio mostrar o fim exclusivamente moral, consolador e religioso das relações de além-túmulo. Então, essas práticas, né, supersticiosas, de para ganhar dinheiro, para adivinhar sorte, para, enfim, elas ocorreram então até a Idade Média. Só que depois disso houve, né, uma mudança no pensamento das pessoas e depois disso surgiu o espiritismo para mostrar tudo isso que a gente acabou de falar, né, que essas relações com os espíritos desencarnados, ela não é para ser por um caráter de curiosidade, um caráter físico para ganhos, ela tem que ser alguma coisa consoladora, tanto para nós que estamos do lado de cá recebendo essa informação, quanto para o espírito que está do lado de lá passando essa informação para a gente. A gente não tem que causar dor, constrangimento, arrependimentos, enfim, nos espíritos que estão desencarnados e nem nos espíritos que estão encarnados, tá? Uma vez que repudiam qualquer transação com a faculdade de comunicar com os espíritos, uma vez que não os move a curiosidade nem a cupidez, mas um sentimento de piedade, um desejo de instruir-se e melhorar-se, aliviando as almas sofredoras. Uma vez que assim é, porque o é, a proibição de Moisés não lhes pode ser extensiva. Então, agora ele está falando do espiritismo, né? Então, como hoje essas relações elas estão movidas por sentimentos então de piedade, de instrução, de melhoramento, de auxílio, essa proibição de Moisés não faz mais sentido. Então, ela não pode ser extensiva. Então, a gente não pode utilizar essa proibição de Moisés nos dias atuais, pensando nos trabalhos sérios que são feitos. O próprio Kardec, gente, quer trabalho mais bonito esse que ele fez, então contactando as pessoas no além-túmulo, não é porque ele tinha uma curiosidade, ele estava montando um estudo, ele estava instruindo, ele estava codificando toda uma lei que já tinha sido trazida por Jesus de maneira muito resumida, de maneira muito simples, porque na época de Jesus, as pessoas não tinham conhecimentos intelectuais mesmo, de ciência mesmo, para conseguir compreender o espiritismo. Então, quando Kardec trouxe essa codificação, quando ele esclareceu a gente desses pontos, né, ele mostrou para a gente que essa proibição de Moisés já não faz mais sentido nos nossos tempos. Ah, mas e se a pessoa ainda for movida por curiosidade? Ela pode evocar hoje em dia?
Não, mas isso, gente, a gente não precisa de uma lei civil dizendo que você não pode contactar com os mortos. Isso não é mais parte da nossa cultura. Isso é um caso isolado, é uma pessoa que vai sofrer as consequências das suas escolhas. Se ela quiser usar da faculdade mediúnica de comunicação com os espíritos para satisfazer curiosidades, para enganar pessoas, para ter ganhos próprios, ela vai ter as consequências desse ato, mas a gente não precisa de uma proibição para que a pessoa faça isso. É a mesma coisa de bebida alcoólica, por exemplo. Tô fazendo uma comparação bem esdrúxula, tá, gente? Bem assim, extremos, tá? Mas assim, bebida alcoólica. Ah, a bebida alcoólica deveria ser proibida porque algumas pessoas são alcoólatras. Faz sentido? Se tem pessoas que tomam uma taça de vinho, e tudo bem, não tem nenhum tipo de embriaguez, não se intoxicam, não cometem atos ruins. Poderia ser proibido? Poderia, porque realmente é uma causa de muita dor para muita gente, né? Ela escolher, né? Ela sofrer até quimicamente, né? Esse processo. Mas a gente tem que proibir para todo mundo? Não precisa. A gente sabe que são casos isolados e que precisam ser tratados, né? Precisam ser cuidados. Mas não é algo que precisa ser uma lei civil que vai fazer essa proibição, tá? Olha, gente, a gente está quase acabando já com a aula, viu, gente? Tem acho que mais 2 slides só com esse. Então, mas eu falei para vocês, capítulo super curtinho, tá? Porque ele é bem focado nessa parte, tá? Da proibição de Moisés. Então, vamos lá. Aí, então, vamos falar assim, nossa, mas a Gabi tá aí, falando mal de Moisés, falando que ele usou Deus para proibir as pessoas de fazer as coisas. Ai, que absurdo, mas e os 10 mandamentos? Gente, são coisas distintas, tá? Então, as leis de Moisés, elas tinham 2 partes distintas, né? Como Kardec traz aqui pra gente. A lei de Deus, propriamente dita, promulgada sobre o Sinai, essa é imutável, ela é invariável, ela é divina. E tem a lei civil, ou lei disciplinar, né? Que era apropriada aos costumes e ao caráter do povo. Essa lei civil, essa lei disciplinar, ela muda, gente, de tempos. Ela muda de país para país. O que nós temos de leis civis, né? Então, de leis que regulam a vida social das pessoas. No Brasil, é diferente do que tem na Inglaterra, que é diferente do que tem na China, que é diferente do que tem nos Estados Unidos, que é diferente do que tem no Canadá. Cada local e cada tempo, cada passagem de tempo, essa lei civil se modifica, porque é natural que isso aconteça, porque os costumes se modificam, porque as inclinações se modificam. Então, a gente não precisa ter as mesmas leis da época de Moisés, a gente não precisa ter as mesmas leis da época de Jesus, a gente não precisa ter as mesmas leis da época de Kardec, porque essas leis civis elas vão evoluindo com o tempo. Por exemplo, acompanha a nossa evolução, exatamente. Por exemplo, hoje em dia é crime você discriminar uma pessoa por questão de raça. Isso é um crime hoje no Brasil. Certíssimo, justíssimo, porque antes uma pessoa que tinha uma cor diferente de branco, principalmente as pessoas pretas, elas eram discriminadas, elas eram maltratadas, ainda são, né? Mas, enfim, elas sofriam preconceitos, eram marginalizadas e estava tudo bem, entre aspas. Tava tudo bem, era normal, era natural isso acontecer, mas a gente vai evoluindo, a gente vai percebendo moralmente e cientificamente também que não existe essa diferença. Não é porque uma pessoa tem a cor preta, branca, amarela,
Não importa, isso não muda a fisiologia dela, isso não muda que ela é um ser humano, que ela é um filho de Deus. A mulher também passou por esse processo onde se diziam, né? Ainda tem religiões que dizem que a mulher não tem alma. Então, gente, tudo isso, as leis civis, elas vão acompanhando a nossa evolução e elas vão regulamentando as coisas conforme a nossa evolução, conforme esses costumes vão sendo alterados. Isso é completamente natural, isso é perfeitamente plausível. E é muito bom que isso aconteça, porque leis que hoje a gente tem, se fossem colocadas na época de Moisés, não iam fazer o menor sentido, porque as pessoas não tinham essa percepção, esse conhecimento, essa moral desenvolvida para isso. E vice-versa. Hoje em dia, a gente não vive mais na época da barbárie, a gente não precisa de leis civis dessa maneira. Mas o que é importante, né? A lei divina, a lei de Deus, ela sim é imutável. A lei de Deus é imutável. Ela não vai mudar conforme o tempo. O que pode mudar? A nossa interpretação, a gente pode compreender ela melhor? Ela pode, a gente pode compreender ela melhor. Mas a lei divina não vai mudar, tá bom? Então, ele comenta aqui, né? Se Moisés voltasse em nossos dias para legislar sobre uma nação civilizada, de certo não lhe daria um código igual ao dos hebreus. Acabei de falar, né? Então, mesmo se fosse Moisés que voltasse, né, e reencarnasse agora na nossa época, ele não ia usar o mesmo código, a mesma lei civil para governar a gente, porque não ia ser preciso alguns tipos de leis que existiam naquela época, né? Não veio Jesus modificar a lei mosaica, fazendo da sua lei o código dos cristãos? Então, não foi Jesus que disse: vós sabeis o que foi dito aos antigos, tal e tal coisa, eu vos digo tal outra coisa? Então, Jesus já veio aqui e já modificou, em parte, a lei mosaica. Desculpa, gente, o celular não está no silencioso. Então, Jesus, ele já veio isso, ele já veio aqui, ele já fez isso, né? Então, ele já modificou a lei de Moisés, essa lei civil, tá? Então, a lei civil, tá? Entretanto, Jesus não proscreveu, antes sancionou a lei do Sinai, da qual toda a sua doutrina moral é um desdobramento. Então, o que ele está falando? Então, Jesus veio, modificou a lei civil mosaica, mas ele sancionou, ele assinou embaixo, ele aprovou, ele concordou, ele reafirmou a lei do Sinai. E toda a sua doutrina, ela é um desdobramento dos 10 mandamentos. Então, toda a doutrina de Jesus, se a gente for fazer essa correlação, ela é uma extensão dessa lei divina, a qual Moisés trouxe na sua época, tá? E aí, quando a gente agora, então, a gente já entendeu que a proibição de Moisés não é aplicável aos nossos dias, hoje em dia. A gente já entendeu que essa parte da proibição, ela era uma lei civil, ela estava tratando de regulamentar a vida de um povo que ainda vivia na barbárie. E aí, agora a gente viu como, né, que a gente pode, então, sim, utilizar a comunicação com os espíritos desencarnados. Então, quando a evocação é feita com o recolhimento e religiosamente, quando os espíritos são chamados não por curiosidade, mas por um sentimento de afeição e simpatia, com desejo sincero de instrução e progresso, não vemos nada de irreverente em apelar-se para as pessoas depois de mortas, como se fizera com os vivos. Então, ele aqui repete, gente, vocês perceberam que praticamente a primeira parte do parágrafo é praticamente igualzinha. Então, se não é por curiosidade, se é por afeição e simpatia, com um desejo sincero de instrução e progresso, não tem nenhum problema a pessoa se comunicar com os mortos, tá? Repelir as comunicações do além-túmulo é repudiar o meio mais poderoso de instruir-se, já pela iniciação dos conhecimentos da vida futura, já pelos exemplos que tais comunicações nos fornecem. A experiência nos ensina, além disso, o bem que podemos fazer, desviando do mal os espíritos imperfeitos, ajudando os que sofrem a desprenderem-se da matéria e a se aperfeiçoarem.
Interdizer as comunicações é, portanto, privar as almas sofredoras da assistência que lhes podemos e devemos dispensar. Então, aqui a gente está reforçando. Então, quando as comunicações elas são feitas com esses sentimentos, né, com essas intenções, a gente estaria fazendo, a gente deixaria de progredir, deixaria de se instruir se a gente deixasse de fazer esse tipo de comunicação. Porque olha que rica que é essa doutrina espírita, né? Olha que rica que é essa comunicação, quantas informações a gente consegue ter e quanto consolo a gente consegue ter em saber que eu não tenho uma única vida para acertar. Não é assim, errei, já era, né? Cometi um erro, fui criado imperfeito por Deus, errei e não tem mais o que fazer. Olha que injusto, né? Então, isso traz esse consolo para a gente. E, inclusive, a gente consegue ajudar os espíritos que estão desencarnados através dessa comunicação, através desse contato com eles. Porque quando a gente desencarna, a gente já viu isso, né, nos outros livros, principalmente no livro dos médiuns, se eu não me engano. Na verdade, acho que nos dois, nos dos espíritos também a gente falou bastante disso. Mas a gente sabe que quando o espírito ele desencarna, ele não muda quem ele é. Ele continua sendo ele mesmo. Então, eu continuo sendo a Gabriela. Quando eu desencarnar, eu vou continuar sendo a Gabriela. Eu não vou milagrosamente mudar e virar um anjo, né? Eu vou ter os mesmos pensamentos, eu vou ter as mesmas inclinações. E se eu estou em sofrimento, eu possivelmente, provavelmente, vou continuar em sofrimento. Então, a gente consegue, em contato com esses espíritos, mostrar para eles a beleza da doutrina divina, da bondade divina, da misericórdia divina. E aí a gente consegue ajudar esses espíritos também. Então é uma via de mão dupla, né? A gente consegue se beneficiar com esse contato a partir do momento que a gente tem instruções, a partir do momento que a gente pode ter até informações sobre os nossos familiares, desde que a gente faça isso de uma maneira respeitosa, de uma maneira sincera, com médios que estão trabalhando de maneira séria, que não estão cobrando, que não estão pedindo favores para fazer essas coisas. E aí, ao mesmo tempo, a gente consegue ajudar esses espíritos, né? Esclarecer eles, encaminhar eles de alguma forma. Então, se a gente continuasse nessa ideia de proibição, olha quanta coisa boa a gente estaria perdendo, né? Quanta coisa boa a gente deixaria de encontrar, de conquistar, de conhecer, de aprender, né? É isso, gente. Acho que o que eu tinha para passar desse capítulo é basicamente isso. E acho que termino com essa frase, né? Então, respeitar é a melhor forma de demonstrar amor. Então, tudo que a gente faz com respeito, a gente vai estar demonstrando o amor. Então, a comunicação com os seres desencarnados, ela continua nessa mesma linha. A gente tem que ter respeito por eles. A gente não pode, como isso fui eu que dei essa mesma aula no último livro, né? Então, como a gente falou naquele livro, a gente não pode querer ser egoísta e querer que essas comunicações sejam para conhecimentos fúteis, para a gente sei lá, de alguma forma prender, de uma possessão, né? Aquela história de querer ficar muito próximo e sofrer, e quando desencarna de um ente querido, a gente tem que ter o respeito por essas pessoas, né? A gente tem que tratar elas com muito respeito, da mesma forma que a gente quer que a gente seja tratado, né? Então, vamos lembrar sempre que essa relação com o mundo espiritual, ela tem que ser feita sim, com muito respeito e com muito amor. E aí, com certeza, a gente vai conseguir colher os frutos dessa relação de uma maneira muito proveitosa. É isso, gente. A aula de hoje super curtinha, mas esse era o capítulo, era isso que estava realmente focando no capítulo desse livro. Como eu falei no começo, então vou pedir para a Rafa deixar os links para a gente na descrição desse vídeo, das outras aulas que falam sobre evocação, se vocês não assistiram às primeiras aulas, para ver os outros desdobramentos que a gente fala, né? Mas a visão desse livro era essa, tá? Muito obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa mais uma aula. Aqui a gente encerra hoje a primeira parte do capítulo Céu e Inferno, do livro Céu e Inferno, desculpa. E aí a gente vai passar para a segunda parte a partir da semana que vem, que vai trazer as comunicações
né, dos espíritos, falando de temas específicos, vai ser bem bacana. Então, continuem acompanhando com a gente, tá bom? Lembre-se de se inscrever no canal e compartilhar os nossos vídeos, assim a gente ajuda, né, a propagar essa doutrina tão maravilhosa que a gente estuda. Obrigada, gente. Um beijo, uma boa noite para vocês.